Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do meu Grêmio? O assombro Luís Soares nos treinos, o cara tá arrebentando. Vamos falar também dos destaques da pré-temporada gremista e ainda a espera por Michael. Tem novidades. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Falta muito pouco para o Grêmio entrar em campo, começar a temporada. Vai ser na próxima terça-feira, no dia 17. Recopa Gaúcha contra a equipe do São Luís de Juí na Arena do Grêmio. Provavelmente um estádio lotado, porque há a expectativa de que Luizito Soares faça a sua estreia com a camisa do Grêmio. Ele vem arrebentando nos treinamentos, até existia uma expectativa de que daqui a pouco ele pudesse entrar um pouco mais para frente, mas o cara, pelas informações, está puxando a fila fisicamente de todos os jogadores, assim. O cara tá demais, tá realmente com números impressionantes em termos de toda a análise física que é feita, né, nesse momento de pré-temporada, testes de resistências, todos os testes físicos necessários, mobilidade, treinos de finalização. Cara, ele simplesmente tá arrebentando. Pelas informações, talvez a gente não coloque ele como um destaque da pré-temporada, porque tem outros jogadores até que estão super bem, mas o Luizito, naquilo que ele cabe, ele tá impressionando a todos. Tanto que a informação é de que o Grêmio não vai esperar muito para colocá-lo em campo, porque ele foi contratado para isso, a torcida quer, ele é um produto, um grande produto de marketing, de venda de ingressos, de bilheteria, de compra de camisas, de novos associados, então tem que utilizar realmente o Luizito Soares se ele estiver bem fisicamente. E ele até falou que não acredita muito nessa história de adaptação, ele fala que o futebol é o mesmo, a única questão que ele espera é estar preparado fisicamente para os desafios. E pelas informações ele tem estado a pleno. Quanto mais tempo ele trabalhar fisicamente agora nessa pré-temporada, mais frutos ele vai colher ao longo do ano, porque trata-se de um jogador de 35 anos, mas extremamente dedicado. As informações também dão conta de um comprometimento absurdo, de um envolvimento, já uma integração com os demais companheiros. Tem um golaço que ele fez recentemente num treinamento, assim, que ele foi receber uma bola de costas, ele no jogo de corpo já tirou o defensor, chutou e tirou o goleiro da jogada. É muito diferenciado, mas muito diferenciado. Você vê alguns pequenos movimentos no treino, você já nota que ali a bola, quando toca no pé dele, quando chega no pé dele, muda de cor. Ali a bola tem intimidade. Ali ele sabe o que fazer com ela e numa inteligência muito superior, numa rotação acima dos demais. Quando o jogador que está marcando pensa, ele já pensou antes dele, esse é o craque. O craque ele tem essa capacidade de antever a jogada, antever movimentos, de pensar antes dos demais, de quando receber uma bola já pensar no seu movimento sequencial. Esse é o grande jogador. O grande jogador faz isso. E se ele tiver, como a gente sempre tem dito, bem fisicamente, a sua capacidade cognitiva, sua leitura de jogo, a sua leitura de espaços, o seu jeito de jogar. Cara, o grande problema desses grandes jogadores depois dos 30 anos é que muitas vezes eles pensam em fazer um movimento e o corpo não deixa. E muitos jogadores até mudam a sua característica ao longo do ano. O Cristiano Ronaldo já não é mais aquele jogador explosivo, o Neymar não é mais aquele jogador de altíssima velocidade e do drible em alta velocidade. Já é um jogador que ainda tem o recurso técnico, mas ele muda a sua condição. Por quê? Porque o corpo já não tem mais a mesma mudança de direção. No caso do Luizito, que é um centroavante, um finalizador, que sempre se movimentou muito bem, ele ainda mantém a característica de mobilidade, mas já faz uma leitura de espaços com a experiência que ele adquiriu em tantos anos de Europa, sendo vitorioso e um obcecado pelo gol. O cara que tem mais de 500 gols na carreira, em todos os clubes que passou, a bola pingou na frente dele, ele sabe exatamente o caminho do gol. É um jogador extremamente diferente, gente. Todos estão atestando isso. Mas tem outros destaques dessa pré-temporada gremista que a gente precisa colocar aqui. Por exemplo, Carbajo, Felipe Carbajo. Estou com muita expectativa em relação a esse jogador. Um segundo volante, um meio-campista que chega bem à frente. Inclusive fez gol em jogo treino recente. Foi parceiro do Luizito Soares no Nacional do Uruguai. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. Isso que o Luizito estava lá, hein? Ele foi eleito o melhor jogador. Só para vocês terem uma ideia do jogador que está chegando no Grêmio.
O PP numa nova função. Eu já vou escalar esse time do Grêmio, tá? O PP, que é da base do Flamengo e que estava no Cuiabá, que eu acho muito bom jogador, tá jogando numa posição um pouco diferente da que ele fazia no Cuiabá. No Flamengo ele jogava mais assim, mas vamos ver como é que ele se encaixa. O Ferreira, que eu tenho todas as restrições possíveis, porque o Ferreira, na minha opinião, nunca aconteceu do tamanho que ele, Ferreira, imaginou que tinha, porque o Ferreira, em determinado momento, ganhou status de estrela, ganhou a camisa 10, ganhou uma notoriedade que dentro de campo nunca se verificou. Fez alguns gols importantes em campeonatos gaúchos, em Grenais e tudo mais, e ponto. Ferreira nunca foi de perto o que o PP, que foi vendido ao Porto, foi, nem de perto o que o Cebolinha foi, Pedro Rocha, o Ferreira que veio na sequência de pontas ali para ser esse sucessor dos pontas gremistas, nunca conseguiu. Sempre foi mais notícia fora de campo do que dentro. Pelas propostas, por briga com o empresário, por ter sido afastado, por voltar, por lesão. Então, assim, esse ano as informações dão conta de que o Ferreira está muito dedicado, entendeu que perdeu espaço, né? Quer muito corresponder e tem se dedicado muito nos treinamentos. Qualidade a gente sabe que ele tem. E esse é o jogador que começa como titular pelo lado esquerdo do campo. Everton Galdino, que foi contratado junto ao Tombense, diz que só faz golaço, cara. Só tem metido caixa, golaço nos treinamentos. É um jogador que tem um apelido carinhoso de o Robin do Humaitá. Humaitá é o bairro onde está a Arena do Grêmio, né? Porque ele tem essa característica, né? Canhoto, joga pelo lado direito, corta para dentro e finaliza. E finaliza muito bem. Mas é curioso que, apesar de ter feito golaço e tudo mais, ele tá abaixo na hierarquia desse jogador que vai começar pelo lado direito, que é o Gustavinho, jogador do América Mineiro, também muito bom, também faz o facão para dentro, né, jogando pelo lado direito, e foi indicado pelo Renato. Hoje ele tem a preferência, pelo menos nos treinamentos. Deixa eu ver quem mais aqui a gente pode destacar. Eu já vou começar a montar esse time para vocês terem uma ideia. O Grêmio chegou a cogitar contratar um goleiro, mas quem começa como titular defendendo o gol do Grêmio é Breno, campeão olímpico com a seleção brasileira, como reserva, né, do Santos, mas é um baita goleiro que talvez tenha oscilado em alguns momentos e talvez as pessoas tenham achado que o Gabriel Grando poderia ser o titular, e eu acho que o Breno é superior ao Grando, acho o Grando um bom goleiro também, mas o Breno sofreu, né, com 2 anos muito complicados que o Grêmio acabou vivendo. Eu acho ainda um belíssimo goleiro e o Grêmio tem um histórico de apostar em goleiros da base. Talvez só o Mazzaropi, né, não tenha sido um cara formado dos grandes goleiros, mas especialmente Danley e Marcelo Groy provaram que Galato, enfim, que goleiro você forma em casa. No caso do Grêmio, especificamente. O Breno me parece ser esse cara, identificado, com disposição, e eu acho ele com muita qualidade. Na lateral direita, o Fábio, que foi contratado junto ao Nantes da França, ex-Manchester United, o irmão gêmeo do Rafael, que está lá no Botafogo, vai ser o titular, mas ele ainda não foi por uma questão física, chegou agora e tudo mais. E aí o Renato colocou o Tassiano improvisado nesse último jogo treino. O Grêmio tem outros 2 laterais da base, em que um deles, o Lucas Cauã, que tem inclusive interesse de clubes da Europa e tudo mais, voltou para o Sub-20 porque, segundo informações, deu uma estrelada. E aí deram uma segurada nele, o Tomás Luciano passou à frente. Então vira uma alternativa ali na lateral direita. Até por esse monte de opção, vou repetir, não vejo necessidade da contratação do João Pedro. Mas aqui vai a informação, já chegou em Porto Alegre, veio do Porto, conseguiu a liberação e vai assinar contrato com o Grêmio. E vai ser uma alternativa, pelo menos na hierarquia, ao Fábio. Então o Fábio e o João Pedro serão os laterais direitos do Grêmio, depois o Tomás Luciano da base, o Tassiano jogou por uma mera improvisação, ele vai disputar a posição no meio campo mesmo. Dupla de zaga, Bruno Alves e Kahneman. O Jeromel machucou, né? Vocês sabem, fez uma lesão de menisco no joelho, passou por uma artroscopia, vai ficar de fora aí de 4 a 6 semanas, né? Então vai voltar daqui um mês e meio, talvez 2 para, né, ganhar ritmo mesmo e poder ficar à disposição. O prazo ainda não é correto, mas o Bruno Alves começa como titular ao lado do Kahneman. E tem o Bruno Vini aí, que talvez a gente
veja em algumas partidas até para ser testado, que é um novo reforço. Na esquerda, o Reinaldo titular e, pelas informações dos treinamentos, o reserva imediato Diogo Barbosa e não o Cuiabano, que é um bom lateral também da base. O Cuiabano chegou a participar de alguns treinamentos, mas pelas indicações do Renato, vira uma terceira opção. O segundo ainda Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa tem um salário mais alto do que os demais, foi alvo de um grande investimento. Lá atrás o Grêmio pagou 10 milhões de reais para tirá-lo do Palmeiras. Mas enfim, se tiver uma proposta, talvez o Grêmio negocie, mas não é o caso, não tem aparecido. Então o Diogo segue como alternativa ao Reinaldo. Vamos para o meio campo. Primeiro volante, Villasanti, o paraguaio, que fez uma ótima Série B, assim, né? Foi um dos poucos bons destaques do Grêmio na temporada passada. E aí substituem, né, alternativas para ele, né? Tem o Thiago Santos, que o Renato pediu que permanecesse pela característica dele, porque não tem no elenco um jogador com a característica. Ele é um cara valorizado no mercado, e se tiver o mercado, talvez o Grêmio até negocie, mas o Renato pediu para segurar o Thiago Santos. Não para ser titular, mas para ser um cara de grupo, juntamente com o Lucas Silva. O Lucas Silva também é outro jogador que faz a primeira função. O segundo homem é o Carbajo, Felipe Carbajo, como eu já disse, um amplo destaque aí nessa pré-temporada. E tem o Bitelinho, né? Que eu até gostaria de ver mais, mas enfim, o Grêmio agora tá com elenco, tá com opções e tudo mais. Eles vão disputar a posição. E aí depois tem esse meia, né? O Grêmio normalmente joga, o Renato joga no 4-2-3-1. Então são dois volantes, o Villasanti e o Carbajo, com o PP. O PP no Cuiabá jogava mais como segundo homem, né? Um segundo volante pela direita. Dessa vez ele vai fazer uma função mais de meia articulador. Ou será que o Renato vai adotar três volantes, um tripé mesmo, e aí o PP pode ser um cara que joga de frente, arrastando, né? Olhando para o gol adversário, e não necessariamente um cara de costas. Tô curioso para ver como vai ser a característica dele. Tem o Cristaldo para isso, que foi contratado, só que o Cristaldo tem uma função mais de meia atacante, mas ele pode fazer essa função de meia também. Tá como opção. E aí vamos para as pontas. Na direita, como eu disse, Gustavinho ganha a vaga nesse primeiro momento e o Everton Galdino como opção. Na esquerda, Ferreira titular e o Guilherme, que terminou a temporada passada, inclusive, como opção pelo lado esquerdo. E tem um cara para chegar aí nessa ponta esquerda. E só para a gente fechar o comando de ataque, ele, Luizito Soares, com alternativas como o Diego Souza, até o Cristaldo como falso 9 foi utilizado pelo Renato, e tem o Isaac, que é outro da base que voltou, o Renato pediu para ficar. Falando em jogador que o Renato pediu para ficar, o Darlan, que tem agora uma proposta do Cuiabá, mas que foi emprestado para a Juventude, Chapecoense. O Renato pediu para ficar o Darlan. Eu gosto do Darlan, tá? Volante canhoto, técnico, parecia que ia seguir os passos do Matheus Henrique, do Arthur, mas não teve o mesmo nível assim para seguir, mas eu acho que em característica ele acha um jogador importante. Enfim, falei de todos os setores, falei da ponta esquerda, né, que começa com Ferreira e Guilherme, e tem o Michael. Pelas informações, gente, não é que o Grêmio já contratou o Michael, mas o Renato tem dito nos bastidores de que trabalha com a chegada do Michael a qualquer momento. Claro que ela não vai acontecer, como eu já expliquei para vocês, porque o Al Hilal precisa de derrubar o transfer ban para liberar o jogador. Mas o resto tudo está acordado. Então o Grêmio trabalha sim com a chegada do Michael quase que como uma certeza. Que se não for em fevereiro após o Mundial de Clubes, seja em março após o fim da competição, que seja em abril, quando termina a janela, que seja na metade do ano, quando, enfim, outra janela se abre e aí o Grêmio possa receber o jogador. O Grêmio trabalha com a chegada do Michael em algum momento da temporada. Parece que há uma promessa do jogador para o Renato de que eles vão jogar juntos, de que ele vai voltar para o Brasil, de que ele vai fechar com o Grêmio. Eles já acertaram bases salariais, está tudo certo. Basta ele se liberar do Al Hilal. E o Renato conta com esse jogador para ser o ponta esquerda. Aí sim, Michael e Soares, com Gustavinho, Galdino na direita, sei lá, Carbajo no meio, PP também, Fábio na direita, Reinaldo, Kahneman, Jeromel, o Bruno Alves, enfim, o Grêmio mudou de patamar, contratou 10 jogadores, um time inteiro praticamente, liberou outros atletas e realmente agora sobe um pouco a régua, ganha um time muito mais competitivo para a próxima temporada. Você está confiante no Grêmio assim como eu? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!